Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de marketing esportivo. Lembrando que da última vez que a gente conversou nessa disciplina aqui de marketing esportivo, a gente pôde ver alguns exemplos práticos, né, de estratégias de marketing com evidência aí na, na marca Red Bull e toda a transformação que ela fez no marketing esportivo, as ações em esportes radicais, dentre outros. E hoje o objetivo da nossa conversa é discutir um pouco sobre a questão da nomenclatura do nome dessa empresa quando a gente está pensando na criação da empresa, seja qual ramo aí estivermos falando, desde de uma escolinha de balé, uma escolinha de futebol, uma academia, uma clínica de fisiologia do exercício, uma clínica de avaliação física, um estúdio de pilates, uma escola, né? Há algumas estratégias de marketing esportivo na criação da sua empresa ou na recriação da sua empresa podem trazer bons frutos aí no que tange lucro e prosperidade, vamos dizer assim, da sua empresa, né? Então, algumas informações, regrinhas gerais aí, na hora que a gente pensa na elegibilidade do nome da empresa, né? Que nome que eu vou escolher, né? E aí tem algumas características aqui, como a parte de membros de equipe, que pode ou não entrar no teu mercado de trabalho, no teu campo de trabalho, né? Mas para a gente ter uma visão geral, tem empresas, a maioria delas vai ter mais do que um funcionário, mas tem o caso do profissional como eu, por exemplo, trabalhando como personal, que não tenho funcionários, mas mesmo assim posso pensar na questão do marketing esportivo, né? Então, a característica do público, né, como a gente já falou antes aí, quando a gente estava falando lá de definições do marketing esportivo, as características desse público que eu quero atender, né, são extremamente importantes quando a gente está pensando no nome, né? Principalmente quando a gente fala de preferências de estilo de vida, né? Esse nome tem que estar associado a essas preferências, a esse estilo de vida dessas pessoas. Ele tem que fazer sentido quando elas ouvirem, né? Às vezes a gente quer colocar um nome difícil, um nome muito complexo, e às vezes aquele público que você está pensando, ou aquela idade, talvez nem saiba do que se trata, o que tem atrás do conceito daquele nome que você está pensando em colocar. Às vezes a gente não tem bem claro os serviços e produtos que a gente está propondo, né? No nosso planejamento, a gente tem que listar isso, né? E isso é importante também para a gente elaborar o nome da nossa empresa. Alguns diferenciais que só você tem, se você conseguir acoplar tudo isso ao teu nome, né? Teu nome vai significar muito mais do que uma simples escolha, mas vai ter coisa inserida nesse nome que faz parte dos produtos que você está apresentando aos serviços, né? Dos diferenciais que você tem e alguns nomes dos concorrentes, né? Também é importante. Quando a gente pensa nessa reunião de membros de equipe, estamos pensando em funcionários, né? Aí tem algumas dicas, né, legais
aqui mais pensando na harmonização desse grupo, né, dessa dinâmica, de não classificar ideias como boas ou ruins, né? Não apanhar essas ideias e isso transcende o marketing esportivo, né? Nós somos professores e damos aulas aí todo dia. É bom a gente ter isso com a gente. Quando a gente está dando aula lá com os nossos alunos ou crianças em escola, ou lá na academia, ou sempre que a gente está pensando em grupo, às vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade de falar em público, e às vezes uma coisa que ela se esforçou para sair da timidez dela e falar, às vezes a gente fala, olha, essa ideia não é tão legal, devia pensar de outro jeito. E é uma pessoa que já se esforçou para soltar uma ideia, que é, pensando numa escola, né, o fomento à reflexão, você está coibindo, né? Aqui fala, né, por que não classificar ideias boas ou ruins, a questão de poder inibir um membro da equipe, e a criação de um ambiente descontraído e confortável, né? Isso é consenso. De cara, às vezes a gente pode ser que não consiga pensar num nome, e esse nome não venha, com certeza, na maioria das vezes não virá de primeira na cabeça, né? Então, um exercício bacana para começar a estimulada, dar uma estimulada nas palavras, nos sinônimos, é soltar numa folha, em qualquer lugar, o máximo de expressões, frases, palavras que tem alguma relação aí com a tua empresa, né? E com todas essas características que a gente está falando, né? E então nessa fase é colocado, né? Precisamos se preocupar em montar um nome completo, só fazer algumas associações e escrevê-las, né? E depois aquelas que depois de rever, estudar, você não achar interessante, você elimina. Então, a partir daí, você vai anotar essas sugestões, colocá-las em um local onde todos possam visualizar e trabalhar melhor com elas. Aqui no caso, de novo, está pensando em trabalho em equipe, né? Trabalho aí com várias pessoas. A pronúncia do nome, né? A gente para pensar, tem tantos e tantos exemplos aí que de lugares, empresas que você tenta lembrar como é a pronúncia e você, nossa, mas será que é assim? Será que é esse nome? E aquilo parece que não, mas quando a gente pensa em divulgação de marca, ampliação de mercado, dificulta você difundir o nome da sua marca quando você não tem uma pronúncia do nome coerente, né? Então, muitas vezes nomes em inglês, nomes que começam com X, com Z, com W, a pessoa não vai saber pronunciar direito e às vezes não vai nem passar a informação da forma correta para praticar o que a gente chama de boca a boca, né? Então, essa parte da pronúncia é bem legal e tem a parte da fonética, né? Da dicção das pessoas, então tem que ser um nome fonético, aberto, claro, né? Se é um nome que você tem dificuldade de discorrer e de falar e tem que pensar muito para falar nele, não está na ponta da língua, você vai lembrar menos, você vai falar menos e vai divulgar menos, né? Aqui está repetido esse segundo item, que seria coerência, né? Segundo item aqui, tá, gente? Onde eu estou apontando aqui. Então, quando a gente fala em coerência, então é a escolha de um nome que tem associação direta com o teu produto e serviço. Isso facilita muito. Então, às vezes, você vê, tem vários comércios aí em cidades turísticas que a gente vê lá, por exemplo, Casa da Ana, né? Que a dona daquele comércio, o nome dela é Ana, então você vê Casa da Ana. E você
de longe olha, vê só aquele nome ou vem em algum lugar, em alguma comunicação visual, aquele nome não está me dizendo que produto ou serviço ela tá me oferecendo, né? Então essa escolha do nome tem que ser bem coerente. Ah, na maioria das vezes, não precisa ser uma regra geral, mas precisa ter coerência com o produto e serviço, né? E a questão da criatividade, né, que me perdoem, mas são esses dois que estão repetidos, né? Então é a pronúncia do nome, está aqui repetido, e a criatividade repetiu aqui o corpo da pronúncia do nome, tudo bem? Me perdoem, hein? Eu coloco lá na descrição esse erro. A questão da criatividade é o que vai dar uma coisa assim de quando a pessoa ouvir aquele nome, ela fala, caramba, como é que ele pensou nisso, né? Então, é um nome com uma pronúncia boa, coerente, com associação, né? Voltando um pouquinho com informações gerais aí, que vai falar, naquele nome vai estar inserido diferenciais do seu negócio, características do seu público, então tudo isso vai estar ali. E ainda assim, ainda com tudo isso, ser criativo. E aí, eu coloquei esse exemplo aqui, né, do Google, que é uma palavra que não tem significado a tradução, mas ela é usada aí exclusivamente para designar uma grande empresa mundial, né? Não tem nem o que falar da Google, né? E então na Google, no Google, por exemplo, essa parte da associação com o produto ou serviço acabou acontecendo depois, para o tamanho da marca, Google virou até um verbo, né? Eu vou googar, virou um doutor Google, um nome fortíssimo do marketing, né? A criação do logotipo, ela tem que estar estritamente relacionada com o nome e as características do público e as características do seu produto e serviço, né? Então, no seu logotipo ali, às vezes de forma mais implícita, às vezes de forma mais explícita, tem que haver algum sentido com o que você está oferecendo, porque ali vamos fazendo associações, né? É extremamente importante a questão das cores e sempre que você tiver inserido ali o seu logotipo está usando aquelas cores, tudo que você escrever você tem que estar usando aquelas cores para existir uma associação de muitas vezes as pessoas nem lerem o que você colocou ali, por exemplo, pensar numa rede social, né? Mas ela passa e ela vê que aquela cor lembra tal profissional, tal pessoa, tal empresa. É mais ou menos o que eu faço com os stories do Instagram. Então, a maioria das fotos que eu tento colocar dos alunos, até quando eu estou colocando alguma coisa do mestrado ou da faculdade, eu tento colocar tudo em preto e branco e as letras amarelas, né? Meu logotipo é preto e branco e tem os detalhes amarelos, né? Então, eu tento fazer essa associação porque todo mundo recomenda. Você coloca preto e branco e a letra amarela, então o cara vai passar, ele vai lembrar, ele não vai nem ler, porque às vezes as pessoas nem leem, né, na maioria das vezes, mas está passando e está vendo alguma coisa preto e branco e amarela, então está fazendo associação. Isso já ajuda, né? É claro que, por mais que seja um pouco óbvio o que eu vou falar, mas é importante. O marketing esportivo é uma ferramenta, né? Quando a gente pensa nas gavetinhas, que às vezes eu falo para vocês, é uma das gavetas lá que você pode usar e abrir e utilizá-la, que vai te ajudar a agregar clientes, né? Isso não quer dizer que você vai alavancar o teu negócio só em função do marketing esportivo, né? Na maioria das vezes, não. Você precisa ter um planejamento atrás disso, né? Você precisa ter um trabalho bom, um trabalho sério, você precisa ter um monte de características em volta de você ou da tua empresa
que vão fazer ela ir para frente, né? A marca esportiva é uma ferramenta enquanto a gente pensa em administração, é uma ferramenta que a gente pode e deve usar. Então a criação do logotipo é isso, são cores que você tem que ter claramente. Nossa, as cores do meu logotipo são amarela, preto e branco. Então, se eu vir a ter uma clínica, um estúdio, e eu continuar com esse logotipo, quando eles entrarem lá, um puff, um lustre, ele tem que ser amarelo, preto ou branco, né? E bem combinado essas cores. Para tudo ter uma identidade, né? Isso é muito importante. A disponibilidade do nome, né? Isso é também um pouco mais claro, porque a gente tem no registro da empresa, às vezes, a gente não pode ter duplicidade, não é legal ter duplicidade. Então você tem que verificar, se você estiver abrindo uma empresa mesmo, a disponibilidade aí do nome que você quer colocar. E a partir daqui eu trouxe alguns exemplos para a gente finalizar de marcas diferentes assim, e não vou entrar no mérito de que marca é melhor ou pior, porque não é esse o objetivo, mas a diferença principalmente nos nomes dessas marcas e como influencia, né? Então, por exemplo, começando aqui com a Nike do lado esquerdo e a Olímpicos, veja, né? A Nike, apesar também de não ser um nome que está na língua portuguesa, é um nome curto, é um nome, foneticamente ele não é tão aberto, então é Nike, né? Ele é nasal, mas é um nome forte, né, de se falar, curto e forte. E mesmo que você não saiba escrever direito esse nome, o Google vai te corrigir ali, e facilmente você vai achar qualquer coisa relacionada à Nike, né? E quando você fala que eu comprei uma camisa da Nike, um tênis da Nike, então é uma coisa que você ouve e te associa rapidamente a, por exemplo, NBA, né? Por exemplo, uma marca muito boa, uma marca muito forte. Do outro lado, Olímpicos, novamente vou dizer, né, não estamos entrando no mérito de qualidade da marca, mas foquem nos nomes. Né? Então, Olímpicos vem a ser um nome um pouco maior, com mais letras, e essas letras aí, se você pensar em Olímpicos, eu mesmo nem sabia que escrevia assim. Né? Fui ver baixando o logo para montar a aula. Então, para você digitar, para você escrever, para você falar, apesar de não ser tão complicado, é um pouquinho maior e um pouquinho diferente de Nike, que é um pouco mais fácil de você pronunciar. Aqui eu trouxe o exemplo de Itanhaém, não querendo puxar o saco do meu amigo Fábio, né? Que é o dono lá da Biofit, onde a gente fez algumas aulas. Respeito os dois espaços e os dois profissionais, aí, os dois empresários, mas estamos falando também de nome, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a galera me falava quando abriu a Nova Performance, né? Aqui em Itanhaém, para quem é de Peruíbe, Itariri, aí Toledo, pessoal que não é de Itanhaém, essas duas academias aqui são de Itanhaém, tá? Essa Nova Performance é uma academia mais nova, essa Biofit já está aí, se não me engano, há quase 20 anos no mercado. Então, falava nova performance, eu sei que eu acho que eu tinha uma outra performance em outro lugar, e falava nova performance, aquela academia que abriu, para mim eu não conseguia fazer uma associação boa e rápida, né? Nova performance. Então, até eu encaixar e saber onde era, um nome muito comprido, né? Isso não está associado só eu não saber onde essa academia era, não ter muita informação sobre ela, não está associado só ao nome que é comprido, tá, galera? Tem a ver com outras estratégias de propaganda, marketing, visualização.
não é só isso, mas o nome Nova Performance é um nome que você demora mais para falar, né? Então, por exemplo, quando você fala Biofit, né, ninguém fala, eu treino na Biofit Academia, fala Biofit. Biofit é fácil, é rápido, né? Bio é uma sigla muito difundida, muito conhecida por todo mundo, bio, e fit, vamos dizer aí, dos anos 2000 para cá, principalmente, é um terminho também muito forte, né? Eu quero ser fitness, eu sou... Então, as pessoas também fazem essa abreviação de fit sempre, né? Então você pega biofit, fica rápido, fica fácil de falar e fácil de lembrar, né? Aqui dois exemplos também agora falando em bancos, né? A gente pega o Itaú e novamente, né? Não é só a diferença dos nomes que faz o Itaú ser muito maior, né? Que Banrisul, não sei nem se pronuncia Banrisul ou Banrisul, né? Mas aí, aqui já vem a questão da pronúncia que a gente estava falando lá no começo, né? Mas, enfim, é, é muito mais fonético, forte, rápido de você falar Itaú do que você pensar aqui, ó, por exemplo, Barizu, Barisul, Banrisul, né? E tem gente que fala até Barisul, já ouvi falar. E então, olha a dificuldade que você tem na hora de pronunciar o nome dessa marca. E por fim aqui, vocês vão falar, pô, a marca mais curta aqui é Shell, né? Sei lá, eu acho que Petrobras é muito maior do que. Não estamos falando de tamanho de empresa, tá, galera? Mas, por exemplo, Shell, né? Posto Shell, você fala rápido, você fala fácil, você não precisa saber nem como escreve, é difícil errar. Petrobras, né? Tem gente que fala pré, tem gente que fala pé, tem gente que fala peto. Então, quer dizer, já tem uma dificuldade de pronúncia, né? Até eu errei aqui agora, né? Já tem uma dificuldade de pronúncia. Tanto que quando você fala onde você vai abastecer, você fala, vou lá no BR, né? Ninguém fala, vou lá na BR Petrobras, né? Eu vou lá na Petrobras. Não, eu vou lá no BR. Então, BR, isso acontece às vezes com algumas empresas que colocam um nome maior e a gente vai lá e abrevia para falar rápido. E cada vez as pessoas estão mais ansiosas, querendo falar as coisas mais rápido. E é assim que funciona aqui nesse caso, né? Então, abastecer lá no BR. Mas se fosse falar a palavra inteira, a marca inteira ficaria mais difícil. E aqui no caso Shell, então fica um pouco mais rápido. Tudo bem? Esse era o recado de hoje. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.